Então diz assim, Jó 28 diz assim a palavra do Senhor. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é e apartar-se do mal é a inteligência. Amém? Podeis assentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor, porque já estava eu orando, conversando com o Espírito Santo, e eu falei, Espírito Santo, nós precisamos de uma campanha nova para as terças-feiras. Toda terça-feira já fazemos campanha de oração, e creio que os irmãos que estão vindo aqui na terça-feira estão tendo as suas orações respondidas. Tem alguém que está tendo as orações respondidas aqui às terças-feiras? Que está recebendo resposta de Deus? Então, meu irmão, não pare de estar aqui nas terças-feiras, continue aqui conosco, porque na terça-feira, meu irmão, são os 300 de Gideão que estão vindo, São aqueles realmente os selecionados por Deus que estão vindo às terças-feiras aqui na terça profética. E aí o Espírito Santo me disse, então, para a gente fazer essa campanha, Mateus 11, 28. E o título da mensagem dessa noite é: O cativeiro vai virar. Perdão, a chance de dar um glória a Deus é bem forte. Vou falar de novo. O título da mensagem dessa noite é: O cativeiro vai virar. Aleluias. Então, meu irmão, a Bíblia diz que na terra de Uz havia um homem chamado Jó. Jó, a Bíblia diz que era um homem íntegro, ou seja, era um homem perfeito, era um homem puro, ele era reto, ou seja, ele era honesto, era justo, ele era temente a Deus, ele tinha reverência por Deus, e ele era medroso, ou seja, ele tinha medo de desagradar a Deus. A Bíblia diz que Jó, ele também se desviava do mal, então ele era praticamente santo, ele se santificava, ele se afastava do mal, do pecado, da iniquidade. A Bíblia diz que Jó era um homem muito abençoado, porque ele tinha 7 filhos e 3 filhas, tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois, 500 jumentas, muitos servos. Jó era o homem mais rico do Oriente, amém? E naquele tempo só tinha o Oriente, então Jó era o homem mais rico do mundo. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que Jó, ele era o sumo sacerdote da sua casa, da sua família. A Bíblia diz que Jó vivia fazendo holocaustos em favor dos seus filhos, porque os seus filhos viviam fazendo festas entre eles. E muitas vezes Jó pensava, olha, é melhor eu fazer holocaustos em favor deles, para que Deus venha perdoá-los, porque talvez eles tenham pecado contra o Senhor. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que Jó, ele era um exemplo de integridade, nos nossos dias ele seria um exemplo de cristão, amém? Jó, a história de Jó, cronologicamente se passa antes da história de Abraão, Então, como que é a Bíblia cronológica? Na Bíblia cronológica, vai começar, na verdade começa em Ezequiel 28, Isaías 14, com o diabo sendo expulso do céu. Depois Deus cria a terra, Deus cria Adão e Eva. Então vai indo, é lá do Gênesis capítulo 1 até o versículo 11, que é após o dilúvio, após a torre de Babel. A Bíblia, ela segue a sua cronologia normal. Depois, quando acaba o capítulo 11 de Gênesis, aí começa o livro de Jó, os 42 capítulos do livro de Jó, amém? Quando acaba os 42 capítulos do livro de Jó, aí sim é que vai começar Gênesis 12, a história de Abraão, amém? E esse Jó, que tem o livro com o seu nome, não é o Jó filho de Issacar, que é neto de Jacó, que infelizmente está passando uma novela que diz que o Jó, esse Jó, que nós vamos pregar sobre ele hoje, é o mesmo Jó que é filho de Issacar, que é neto de Jacó, ou seja, e é da Igreja Universal ainda, hein? Então ao invés de ajudar, só está atrapalhando, só está trazendo confusão, Mas, aí imagina comigo o seguinte, que começou o livro de Jó, imagina um filme, está acontecendo a vida de Jó, Jó está fazendo holocausto pelos seus filhos,
quando de repente corta a câmera e agora a câmera ela vai lá para o céu. E lá no céu agora a câmera ela começa a filmar como se fosse um tribunal celestial, aonde nesse tribunal Jó ele vai se tornar o réu desse tribunal, ou seja, aquele que vai ser acusado, aquele que foi chamado para o juízo, para ser julgado. E neste tribunal, Satanás, o adversário, o nosso adversário, ele vai ser o promotor. Ele vai ser aquele que vai estar acusando Jó o tempo todo. Nesse tribunal, Deus, ele vai ser o juiz. Jesus, ele vai ser o advogado. O Espírito Santo vai ser a testemunha de defesa. E logo mais à frente vão aparecer também os amigos de Jó, que esses vão ser como testemunhas de acusação, testemunhas falsas. E Jó, lá como o réu, como o acusado, como o chamado para ser julgado. Então, meu irmão, nessa noite eu quero te dizer o seguinte, que tem Jó aqui nessa noite. Que assim como Jó, nós temos pessoas íntegras, retas, temente a Deus, que se afastam do mal. Assim como Jó, nós somos pessoas abençoadas, sim ou não? Tem um povo abençoado aqui nessa noite? Assim como Jó, nós temos pessoas que estão buscando pela tua casa, tua família. Cadê esse povo aqui nessa noite? E assim como Jó, no livro de Jó, na verdade, é todo o julgamento da vida de Jó. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer, nessa noite eu também vou julgar as tuas causas também. Se prepara. Quem está orando pedindo para Deus entrar na tua causa? Temos alguém que orou hoje? Deus entra nas minhas causas. Então nessa noite Deus te trouxe aqui para te dizer, meu filho, fica tranquilo, porque hoje eu te trouxe aqui porque chegou o dia de julgar as tuas causas. Só quem crê, dá um glória a Deus aí bem forte. Então no meio desse tribunal, agora a Bíblia diz que os anjos, eles vêm para se apresentar a Deus. E entre os anjos está o Satanás. Quem é Satanás? Satanás é aquele que anda em derredor da terra, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8. Satanás também, ele se apresenta diante de Deus. Então, o interessante é que agora Deus, ele começa a conversa ali com o Satanás. Deus fala assim, ô diabo, ô chifrudo, onde é que você estava? Eu estava andando pela terra. Então é o seguinte, você tem observado o meu servo Jó? Você tem visto como ele é reto, como ele é íntegro, como ele é temente a Deus, como ele se afasta do mal? Você tem visto como eu tenho prazer na vida de Jó? E aí o Satanás fala assim, mas é lógico, Jó, ele só teme o Senhor, porque o Senhor blindou ele, e tudo o que ele possui com uma muralha de fogo consumidor. Perdão a chance de dar um glória a Deus, meu irmão. Jó, ele só teme o Senhor, porque o Senhor abençoou as mãos dele, e o Senhor está multiplicando os bens dele. Será que tem Jó aqui nessa noite? Cadê o povo que está cercado pela muralha de fogo consumidor? Cadê o povo que tem as mãos abençoadas? Cadê o povo que está vivendo um tempo de multiplicação? Já chegou aqui nessa noite? Só quem está vivendo, dá um glória a Deus aí bem forte, meu irmão. Só que aí o diabo fala assim, olha, mas, né? Toca em tudo o que ele tem e verás se ele não vai blasfemar na tua face. Então Deus, ele ouve essa sugestão, e a Bíblia diz que Deus, então, ele permite. Deus, ele fala assim, olha, então é o seguinte, você tem a minha permissão para tirar os bens de Jó, porém não faça nada contra ele. E aí, se você fosse Jó e soubesse que Deus deu permissão para o diabo para tirar os seus bens, o que você iria pensar? Você iria falar assim, não, peraí, né? O que está acontecendo? Que Deus é esse? Esse Deus, esse Deus está ficando louco, esse Deus é mau, esse Deus é perverso. Porém, meu irmão, e às vezes, né? Às vezes você está passando aí por uma provação, está passando por um tempo de dificuldade,
de aflições, mas Jesus te trouxe aqui nessa noite para te dizer, João 13:7, o que eu faço agora, você não compreende, mas você vai entender tudo mais tarde. Apenas confia. Amém, meu irmão? Apenas confia que Deus tem o melhor para cada um de nós. Então, agora a Bíblia diz que Jó, ele estava tranquilo, vivendo a sua vida, ele estava tranquilo, sendo reto, íntegro, temente a Deus, se afastando do mal, cuidando dos seus gados, dos seus rebanhos, fazendo sacrifícios em favor da sua família. E Jó estava lá, vivendo a vida dele de boa, quando de repente 4 mensageiros chegam a Jó de uma vez só. E aí o primeiro mensageiro chega falando assim: olha, Jó, você não sabe o que aconteceu. O que foi? Roubaram os seus bois, roubaram as suas jumentas e mataram os seus servos. E o Jó, meu Deus, como que aconteceu? E nisso já o outro mensageiro já falou: ó, dá licença, ó, Jó, você não sabe o que aconteceu. O que foi? Fogo de Deus caiu do céu e consumiu as ovelhas e os servos. E o Jó nem tinha se restabelecido do primeiro baque ali, recebeu um segundo. Ele nem havia se recuperado. Mas como assim caiu o fogo do céu? Aí chegou o terceiro mensageiro e falou assim: olha, Jó, você não sabe o que aconteceu. O que foi? Roubaram os seus camelos e mataram os seus servos. Não é possível. Como assim? O que está acontecendo? Alguém pode me explicar? Ai, meu Deus do céu, tem misericórdia da minha vida. Aí daqui a pouco chegou o quarto mensageiro, meu irmão, para acabar com tudo. Ele falou assim: olha, Jó, eu tenho uma notícia que eu nem sei como te falar. Fala logo, fala de uma vez. Ó, o que aconteceu foi o seguinte: é que um vento impetuoso, ele bateu lá na casa onde estavam os seus filhos. Todos os seus filhos estavam naquela casa, e o vento derrubou aquela casa e os seus filhos morreram. E aí, meu irmão, né? Se fosse com você, o que você faria? Né? A gente, 3 anos atrás, a gente perdeu um filho. Então é um negócio assim que você não sabe nem explicar. E era só um bebezinho desse tamanho assim. E mesmo assim a gente já foi um impacto grande. Agora você imagina perder 10 filhos de uma vez. E Jó tinha 70 anos de idade. Então você imagina tudo o que Jó construiu nos seus 70 anos de vida. Ele perdeu tudo do dia para a noite. Então eu não sei o que eu faria. Talvez nem você saiba o que você faria. Mas a Bíblia diz, meu irmão, que Jó, ele se levantou, ele rasgou as suas vestes, ele raspou a sua cabeça, e depois Jó dobrou os seus joelhos, ele se ajoelhou, e ele começou a adorar o Senhor. E ele disse: olha, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. E Yahvé deu, e Yahvé tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, meu irmão, que em tudo isso Jó não pecou e também jamais culpou a Deus por coisa alguma. Sabe por quê, meu irmão? Pergunte por quê. Porque Jó sabia que Deus é um Deus soberano. Jó sabia, meu irmão, que Deus é Ele que manda e a gente só obedece. Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. O Deus que nós servimos, o Deus de Israel, meu irmão, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. A Bíblia diz, meu irmão, que o nosso Deus que nós servimos é Ele que fere, mas é Ele que cura. É Ele que dá a vida. E se Ele quiser, Ele mata. E se Ele quiser, Ele ressuscita de novo. Meus irmãos, a Bíblia diz, Isaías 43:13, que antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então já sabia, meu irmão, que com Deus não tem conversa. O que você vai falar para Deus?
Vai chorar, vai reclamar, vai espernear, vai amaldiçoar, vai abandonar a Deus? Com Deus já é difícil, sem Deus é pior ainda. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que agora corta de novo a cena, volta lá para o tribunal celestial, e mais uma vez os anjos do Senhor se apresentam a Deus. Entre esses anjos, o diabo está no meio, e mais uma vez o diabo chega diante de Deus. Deus pergunta: e aí, cabelo de morcego, onde é que você estava? Eu estava andando e rodeando a terra. Ah, outra coisa, você viu meu servo Jó? Você viu que ele não blasfemou na minha face? Você viu como ele continua reto, continua íntegro, continua temendo a Deus, continua se afastando do mal, e que mesmo depois de tudo o que eu permiti na vida dele, ele continuou me adorando? Ei, será que tem Jó aqui nessa noite, meu irmão? Você não entendeu, eu vou traduzir para você, mas nessa noite o diabo está furioso com a sua vida. Sabe por quê, meu irmão? Porque o diabo ele tentou tocar nos bens, e tentou tocar nisso, e tentou tocar naquilo, e tentou colocar sofrimento, e tentou com enfermidade, e tentou com aflição, e tentou de tantas e tantas maneiras querer te derrubar e fazer com que você abandonasse a Deus, mas ele não conseguiu, meu irmão. E é por isso que você está aqui nessa noite. Cadê esse povo que está aqui nessa noite? Porque está deixando o capeta furioso, e o capeta pode fazer o que quiser, que você não vai desistir de Deus, não vai abandonar Deus, vai continuar adorando. Cadê esse povo aqui nessa noite? Que independente do que aconteça, vai continuar adorando o Todo-Poderoso, porque sabe que é Ele que é o soberano de tudo. Então, meu irmão, aí o diabo, você sabe que ele é endemoniado, né? Então o diabo não desiste. Aí o diabo falou assim: olha, realmente o Jó continua tudo isso aí que o senhor falou, mas faz o seguinte, olha, vamos fazer um último teste. Toca na saúde dele e verás se ele não vai blasfemar na tua face. E aí, meus irmãos, Deus ouviu a sugestão e falou: tá bom, Satanás, tá bom, diabo, então é o seguinte, você tem minha permissão de tocar na saúde dele, mas não mate ele, poupe a vida dele. E aí a Bíblia diz, meu irmão, que Jó, ele nem havia se recuperado ainda do luto, das perdas, né? Jó do dia para a noite era o mais rico, virou mais pobre, e Jó ainda não havia se recuperado desse impacto, desse baque, quando de repente começam a aparecer no corpo de Jó tumores. A Bíblia diz que foi do alto da cabeça à planta dos pés, ele ficou cheio de tumores. Eram tumores que até explodiam, assim, eram erupções. E a Bíblia diz, meu irmão, que foi um negócio tão terrível, que aquilo coçava tanto que Jó teve que pegar um pedaço de caco, de barro, talvez um pedaço de telha, e era com esse pedaço de caco que Jó raspava a sua pele e talvez até se coçava, para conseguir suportar aqueles tumores. E a Bíblia diz que agora Jó ele estava sentado entre cinzas, entre o pó. E para completar, meu irmão, a mulher de Jó ainda falou assim: ô Jó, e aí Jó? Você ainda continua servindo esse Deus? Você ainda continua temendo esse Deus? Amando esse Deus? Faz o seguinte, Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Ou seja, o diabo entrou na boca da mulher de Jó também. E aí, meu irmão, a Bíblia diz que Jó respondeu o seguinte: como fala como uma doida mulher, falas tu? Como fala qualquer doida, falas tu? Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Então, meu irmão, imagine
Imagine se fosse com você. Imagine, meu irmão, se além de perder tudo, o diabo ainda entra na tua esposa e você fica cheio de tumores. O que é que você faria nessa situação? Eu não sei o que eu faria, meu irmão. Olha, sinceramente, com certeza eu ia lembrar da história de Jó, mas antes de lembrar da história de Jó, com certeza ia ficar com raiva, ia ficar irado, ia ficar transtornado, ia ficar questionando a Deus, e por quê, Senhor? Mas a Bíblia diz, meu irmão, que Jó continuou adorando o Senhor. Onde é que estão os Jó aqui dessa noite? Cadê o povo que vai continuar adorando? Independente do que aconteça, pode o diabo vir, pode o diabo tocar em tudo, pode fazer o que quiser, eu sou adorador, eu vou continuar adorando ao Senhor. Cadê esse povo aqui nessa noite? Onde é que estão os adoradores aqui nessa noite? E aí, meu irmão, como se já não bastasse, a Bíblia diz que ao receber a notícia, os amigos de Jó vieram para consolá-lo. Consolaram entre aspas. A Bíblia diz que os amigos de Jó, eles chegaram até ali a presença de Jó, e Jó, naquela situação, careca, roupa rasgada, pó e cinzas sobre o corpo, e tumores, e vai saber se Jó não estava fedendo, não estava, sei lá, vai saber. Só sei que estava uma coisa horrível ali, meu irmão. Quem olhasse para Jó, com certeza iria pensar, olha, só falta enterrar mesmo, porque já era esse Jó, esse aí já era, está morto. Então, a Bíblia diz que eles se sentam ali ao lado de Jó. Durante 7 dias eles ficam calados, sofrendo ali junto com Jó, passando o luto junto com Jó. Porém, a Bíblia diz que quando acaba os 7 dias, aí o problema acontece. Porque aí os amigos de Jó começam a querer saber o que havia acontecido, o porquê que estava acontecendo aquilo, e começam agora a acusar Jó e falar, olha Jó, com certeza não é sem motivo nenhum que você está vivendo isso, com certeza você está colhendo o que você plantou, com certeza você deve ter algum pecado oculto, alguma iniquidade, olha, muito provavelmente você realmente mereceu tudo isso aí que você está vivendo, os seus filhos morreram por culpa sua. Então, meus irmãos, olha só que terrível, aqueles que eram para trazer uma palavra de ânimo, agora estavam destruindo ainda mais Jó, acabando com Jó de vez. Do capítulo 4 até o 37 de Jó, são 33 capítulos, aonde os amigos de Jó só malhando Jó, arrebentando, destruindo, fazendo a caveira do Jó, e acusando, e humilhando, e desprezando. E aí, meus irmãos, existem lições preciosas que nós podemos aprender nesses 33 capítulos. Quero falar um pouquinho a respeito dessas lições. A primeira, que Deus é soberano sobre tudo. Amém? Deus, o que é a soberania de Deus? Significa que Deus está no controle de tudo. Cada fio de cabelo seu que cai está no controle de Deus. Cada batida do seu coração está no controle de Deus. Tudo, absolutamente tudo. Cada aspecto da sua vida está no controle de Deus. Deus é soberano sobre tudo, meu irmão. Até sobre o seu livre-arbítrio. Existe sim o livre-arbítrio, mas Deus é soberano até mesmo sobre o seu livre-arbítrio. Prova disso é que você está aqui nessa noite. Você não está aqui porque foi você que escolheu a Deus, não. Foi porque Deus te escolheu primeiro. Foi porque Deus te amou primeiro. Foi porque Deus queria que você estivesse aqui nesta noite. Deus preparou todo
uma circunstância para que você estivesse aqui hoje. Então Deus é soberano de tudo. Segunda lição, Satanás só age com permissão de Deus. Então, meu irmão, quando Satanás olha para você, ele sabe que ele não pode tocar na sua vida sem a permissão de Deus. Porque ao redor da sua vida também tem uma muralha de fogo consumidor. Ao redor da sua vida também tem o anjo do Senhor, meu irmão, que acampa ao redor daqueles que temem a Deus. Ao redor da sua vida existem legiões de anjos. Existe a unção de Deus que habita na sua vida, o Espírito Santo que habita na sua vida, o Senhor Jesus que habita na sua vida. Então, meu irmão, não só na sua vida, mas de tudo o que Deus te deu. Então, quando Satanás olha para você, meu irmão, ele vê alguém que está blindado pelo Senhor. Cadê o povo que é blindado pelo Senhor aqui? Então, meu irmão, fica tranquilo, porque o diabo não pode tocar em você a hora que ele quer, não. É só com a permissão de Deus. E se eu der brecha para o inimigo? Mesmo assim, se você estiver dando brecha, ele só vai tocar com a permissão de Deus. Ele vai ter que ir lá pedir permissão. Mas ele só toca com a permissão de Deus. Terceiro, o sofrimento é para todos. Então, meu irmão, o sofrimento ele chega para todos. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é magro, se você é gordo, se você é alto, se você é baixo, se é branco, se é colorido. Não importa, o sofrimento chega para todos. O Senhor Jesus deixou claro: no mundo tereis aflições. Então o sofrimento é para todos, meu irmão, independente. A diferença, meu irmão, é que com Deus já vai ser difícil, e sem Deus vai ser pior ainda. Mas o sofrimento é para todos. Quarto, o verdadeiro adorador é aquele que adora em meio à dor. A própria palavra adorador, ela já tem essa ideia, né? Mas não é adorar a dor, não. É adorar em meio à dor. Porque, meu irmão, adorar quando está tudo bem é fácil, sim ou não? Adorar quando a gente está com saúde, quando estamos vivendo em multiplicação, prosperidade, e está tudo maravilhoso, é muito fácil. Agora, o verdadeiro adorador, meu irmão, é aquele que adora em meio à dor. É aquele que está passando a provação de Jó, mas ele continua adorando. Cadê esse povo aqui nessa noite? Onde é que estão os verdadeiros adoradores que estão adorando a Deus mesmo em meio à dor? Quinto, o sofrimento nos aperfeiçoa e prova a nossa fé. Então, meu irmão, o sofrimento ele é necessário. Porque se não existisse sofrimento, quem é que ia buscar a Deus? Por livre e espontânea vontade. Então o sofrimento, ele nos aperfeiçoa, o sofrimento nos leva a Deus, o sofrimento nos faz orar mais, jejuar mais, buscar mais, cultuar mais, nos aperfeiçoa e prova a nossa fé. Sexto, Deus não permite que sejamos provados além da nossa capacidade. Então, meus irmãos, todos nós somos provados. Deus permite a provação em todas as nossas vidas, mas Deus nunca vai permitir uma provação maior do que aquela que nós possamos suportar. Então, pastor, eu estou vivendo uma provação terrível. É porque Deus sabe que você tem a capacidade de suportar essa provação. Sétimo, não ouça conselhos diabólicos e contrários à palavra de Deus. Então Jó, a mulher de Jó falou, mas Jó não ouviu a sua mulher. Os amigos falaram tanta besteira para Jó, ele não ouviu os amigos. Então nunca ouça conselhos diabólicos, conselhos que são completamente diferentes da palavra de Deus. O silêncio, oitavo, o silêncio é melhor do que conselhos carnais. Meu irmão, quando você não souber o que dizer a uma pessoa, só fica em silêncio e ora. Porque infelizmente, meus irmãos, a gente já viu muito isso. Pessoas que estavam em uma igreja, a pessoa dizia que era cristã, ia para a igreja.
Mas quando alguém veio pedir conselho para ela, ela dava conselhos totalmente contrários à palavra de Deus. Ah, meu casamento está em crise. Ah, separa mesmo, divorcia mesmo. Ah, não, para de ir na igreja mesmo. Olha só, meu irmão, conselhos diabólicos. Então, aprenda isso, o silêncio é melhor do que conselhos carnais. 9, Deus é justo. E Deus é justiça, amém, meu irmão? Então, não tem como nós questionarmos a Deus e falar: olha Deus, o Senhor é injusto, eu não mereço nada disso. Porque se existe uma coisa que todos nós merecemos, é ir para o inferno. Ninguém merece ser salvo. Ninguém merece ir para o céu. Se a gente é salvo é pela graça, favor não merecido. Mas se existe uma coisa que a gente realmente merece, é ir para o inferno, porque todos nós somos pecadores, miseráveis pecadores. 10, o homem não pode lutar contra Deus. Então, meu irmão, não adianta. Ah, quer saber? Eu vou sair na porrada com Deus. Não tem como, meu irmão. Não tem como você lutar contra Deus, pelejar contra Deus, guerrear contra Deus, querer sair no braço com Deus. E mesmo que fosse possível, a gente iria ser derrotado. Então não tem como lutar contra Deus. Só resta o que? Aceitar a vontade de Deus para a nossa vida. 11, a sabedoria pertence a Deus. E hoje o Espírito Santo ele me chama muita atenção para Jó 28. Depois lê, se for possível, lê todo o livro de Jó. Mas se não, lê o capítulo 28, que fala bastante sobre a sabedoria. E o que Deus mais quer de nós nesses últimos dias é que nós venhamos a buscar a sabedoria de Deus. Só Deus tem a sabedoria, a verdadeira sabedoria. A Bíblia deixa claro, a verdadeira sabedoria está com Deus. Não tem como você comprar a sabedoria. Por mais que muita gente hoje esteja vendendo curso, hoje tem curso para tudo. É curso para isso, curso para aquilo, para ganhar dinheiro e tal. Você pode comprar e fazer todos os cursos, fazer todas as faculdades. Mas a verdadeira sabedoria é aquela que vem de Deus. E essa não se pode comprar. Essa você só vai adquirir através de relacionamento e intimidade com Deus. 12. Sua sabedoria é infinitamente maior do que a nossa. Então não adianta a gente querer comparar a nossa sabedoria humana com a sabedoria de Deus. Porque a lógica de Deus, ela sempre vai ser ao contrário da lógica humana. A matemática de Deus, meu irmão, ela não tem nada a ver com a nossa matemática. Para nós 1 mais 1 é 2, mas para Deus 1 mais 1 é 1. Quando um homem se une com uma mulher, se torna uma só carne. Para nós, 5 pães mais 2 peixinhos vai dar só para mim, só. E olha lá, mas para Deus 5 pães e 2 peixinhos, ela dá para 15 mil pessoas. E se eu ficar dando exemplo aqui, eu vou ficar aqui até amanhã. Então a lógica de Deus, a sabedoria de Deus, nem se compara com a nossa. 13. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Sabe quem é a pessoa sábia? A pessoa que teme a Deus, meu irmão. O que é temer a Deus? Não é ter medo de Deus, é ter medo de desagradar a Deus. 14. Deus abate e exalta quem quer. Então, meu irmão, Deus abate. Se Deus quiser nos abater a hora que Ele quer, Ele vai fazer isso. E Deus não precisa de motivo nenhum para fazer isso. E se Deus quiser nos exaltar também, Ele vai exaltar. E Deus não vai precisar de motivo nenhum para fazer isso. 15. É Deus quem permite a prosperidade do justo e do ímpio. Então, meus irmãos, quantas vezes, né, a gente já ficou se perguntando: nossa, mas aquela pessoa lá é feiticeiro, é bruxo, é não sei o que, e ele prospera muito, e ele faz mal para todo mundo, e passa a perna e ele prospera, e eu que sou fiel a Deus, estou numa dificuldade,
tremenda. Só que aprenda isso, meu irmão, é Deus quem permite. Porque senão, o que ia acontecer? A gente iria pensar, nossa, só quem é de Deus é que é próspero, é que é abençoado. Aí todo mundo ia querer servir a Deus por causa da prosperidade. O homem deve esperar em Deus, mesmo sem entender. Então, meu irmão, quantas vezes você passou por situações, ou está passando por situação, e você fala assim, Deus, eu já não estou entendendo mais nada. Né? Antigamente eu fazia tudo errado, e parecia que tudo fluía. E agora que eu estou servindo, que eu estou fiel, que eu estou buscando, o negócio está terrível, está travado. Mas nós precisamos entender isso, que a nossa esperança deve estar em Deus e devemos esperar em Deus mesmo sem entender nada. João 13:7. O que eu faço agora você não compreende, mas entenderá mais tarde. Então vai chegar o dia, meu irmão, que você vai entender o porquê que você passou por tudo que você passou, porquê que você está passando por tudo que está passando. 17. Somos muito frágeis diante de Deus e precisamos reconhecer a nossa pequenez. Então, meu irmão, o que nós somos diante de Deus? Pó e cinza, miseráveis pecadores. O que nós temos para oferecer a Deus, para dar a Deus? Nós não temos nada, meu irmão, para oferecer a Deus. Nós não temos nem como retribuir o que Jesus fez por nós na cruz. Deus só nos ama por causa do seu amor incondicional. Então nós precisamos todos os dias entender, olha, realmente eu sou pó e cinza, sou um miserável pecador, não sou digno e merecedor de nada. 18. Toda a nossa esperança precisa estar no nosso Redentor. É o que foi pregado aqui domingo. A nossa esperança não pode estar no homem, não pode estar no governo, não pode estar no dinheiro, não pode estar no trabalho, não pode estar em ninguém, meu irmão. A nossa esperança precisa estar somente no Senhor Jesus, porque Ele é o centro de todas as coisas, Ele é o centro da história. (19) Após o arrebatamento não haverá mais sofrimento. Então, meu irmão, sofrimento é só nessa vida. Mas depois que a última trombeta tocar, e depois que os nossos corpos forem transformados num abrir e fechar de olhos, e depois que nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus nos ares, meu irmão, aí acabou o sofrimento. O Senhor Jesus enxugará todas as nossas lágrimas. E agora nós vamos ser felizes para sempre com o nosso Pai Celestial por toda a eternidade, meu irmão. Você tem ideia do que é isso? É difícil, nem eu consigo entender. Tem ideia do que é isso? 20. Se sofrermos, olha só isso aqui. Se sofrermos com Cristo, seremos consolados por Ele, glorificados para Ele e reinaremos com Ele. Então, meu irmão, o sofrimento faz parte. Já pensou se a gente passa por essa vida sem sofrimento? Aí sim a gente ia ser injusto com Jesus. Porque Jesus veio. Jesus, desde quando ele nasceu até o dia que ele morreu, Jesus sofreu. Desde quando Jesus era um bebezinho, já queriam matar Jesus. E sofreu fugindo. E continuou sofrendo. A gente não conhece a história da adolescência de Jesus. Mas era no meio do Império Romano. Então você imagina a opressão que todos os judeus passavam ali. Jesus passou também. Perseguição, opressão, humilhação. Aí só foi Jesus começar o ministério dele, pronto, vamos querer matar ele de novo. E os fariseus querendo matar ele. E tinha 6 religiões ali na época de Jesus, todo mundo querendo matar Jesus. Várias vezes Jesus teve que escapar entre eles lá para não ser crucificado antes da hora.
E aí, meu irmão, aí chegou o dia de Jesus ser crucificado. Se você já assistiu aquele filme Paixão de Cristo, se eu não me engano, não sei se é 2002 ou 2005, o diretor era o Mel Gibson, o Jesus era o Jim Caviezel. Todo mundo já assistiu esse filme? Se você não assistiu, você precisa assistir. Mas, meu irmão, Jesus apanhou igual um condenado. E foram 40 chicotadas, que não era qualquer chicote não, era chicote que tinha ferro na ponta, com vidro, com um pedaço de osso. E quando o chicote batia, cravava na pele, e aí eles puxavam, arrancavam, deslaceravam a pele de Jesus. Tomou 40 dessa. A gente com uma, a gente ia desistir de morrer pelos outros já. E apanhou, e arrancaram a barba dele, e bateram na face dele, e colocaram coroa de espinhos, e Jesus teve que carregar uma cruz de 60 quilos mais ou menos, para mais, durante 1 quilômetro, 2 quilômetros, e durante o caminho foi apanhando e sendo chicoteado, e o pessoal batia nele, e foi crucificado, e cravo nas mãos, e cravo nos pés. E quando você está na cruz, você começa a perder o ar, você não consegue mais respirar. Aí Jesus passou por tudo isso. Imagina a gente não ter sofrimento nenhum nessa vida, olha só. Aí ia ser injustiça. Se eu fosse Jesus, eu ia falar, ô louco Deus. Ô pai, tá alguma coisa errada aí, né? Só eu que sofro, só eu que sofri. Mas a Bíblia nos garante, amém, igreja? Que se nós sofrermos com Cristo, seremos consolados por Ele, glorificados para Ele e reinaremos junto com Ele aqui nessa terra durante 1000 anos e depois por toda a eternidade. E 21, o nosso cristianismo será provado até o limite. Amém, meus irmãos? Então todos nós passaremos por provações. E se você já não passou, com certeza você está passando. Se não está passando, vai passar. E aí, meus irmãos, para a gente encerrar, a Bíblia diz que foram 33, então, capítulos, aonde os amigos de Jó, amigos da onça, né? Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú, 33 capítulos acusando Jó, difamando, caluniando, zombando, humilhando. E depois que eles falaram todas as besteiras que eles queriam, eles foram embora. E aí imagine só você agora, Jó, completamente destruído, família destruída, financeiro destruído, saúde destruído, rejeitado pela sociedade, rejeitado pelos amigos, rejeitado pela esposa, o seu emocional destruído, o seu espiritual abalado, e Jó tudo lascado, abandonado, no meio das cinzas. A única companhia de Jó era um caquinho de telha para se coçar. Mas a Bíblia diz, meu irmão, que foi neste momento, nessa hora, que do nada começa agora uma grande tempestade de vento ali ao redor de Jó. A Bíblia diz que começa agora um grande vento, um grande furacão. E furacão e vento. Eu acho que Jó pensou, pronto, agora era só o que faltava mesmo, né? Um furacão aqui em cima de mim. Quando de repente a Bíblia diz, meu irmão, que agora Deus começa a falar com Jó de dentro da tempestade, do meio da tempestade. Sabe por quê, meu irmão? Me pergunte por quê? Porque a última palavra que prevalece na sua vida ainda é a palavra que sai da boca do Todo-Poderoso, meu irmão. Se coloque de pé. Aleluias. Então, meu irmão, pode o Satanás falar alguma coisa para você, pode a sua família querer te humilhar, querer te caluniar, pode os seus amigos se difamarem,
te zombarem, humilharem. Pode, meu irmão, pode qualquer pessoa do planeta chegar em você e falar assim: olha, acabou, para você já era, para você não tem mais jeito, prepara o velório, só falta enterrar mesmo. Pode, meu irmão, pode o homem querer dar a primeira palavra, mas o que importa é que o Deus que você serve ainda é o Deus que vai dar a última palavra na sua vida. E o Todo-Poderoso te trouxe aqui nessa noite, porque Ele tem uma palavra para você nessa noite, meu irmão. Assim diz o Senhor para você nessa noite: meu filho, sou eu quem dou a última palavra na tua vida. E nessa noite, assim diz o Senhor, fui eu que permiti todo esse sofrimento para te aperfeiçoar, para fazer você crescer, para te amadurecer, para você entrar em um nível mais profundo de intimidade comigo e para me revelar a você. Então assim diz o Senhor: estou eu enviando um vento que irá colocar todas as coisas no lugar. Assim diz o Senhor. Levanta a mão que eu estou profetizando, mas nessa noite, meu irmão, assim diz o Senhor para alguém aqui nessa noite: você permaneceu firme durante a provação, me adorando, me servindo, me buscando, me cultuando. Então, meu filho, se prepara, porque assim diz o Senhor: eu te trouxe aqui nessa noite para te dizer que vou eu restaurar a sua família, restaurar o seu casamento, restaurar o seu financeiro, restaurar a tua saúde, restaurar o teu emocional. Assim diz o Senhor para alguém aqui nessa noite: meu filho, se prepara, porque vou eu te honrar diante dos teus acusadores, vou eu preparar uma mesa diante dos teus inimigos, vou eu te ungir com a unção da restituição dobrada. Estou eu hoje julgando as tuas causas, virando o teu cativeiro e mudando a tua sorte, diz o Senhor. Vou eu usar pessoas para te abençoar em todas as áreas e restituir em dobro tudo que foi tomado. Se prepare, meu filho, porque assim diz o Senhor: a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira, e o que você vai viver a partir de hoje será muito maior do que aquilo que você já viveu até hoje, diz o Senhor. Então, meu irmão, se prepara, assim diz o Senhor nessa noite, porque enquanto você me adora, enquanto você perdoa os teus acusadores, enquanto você perdoa os teus inimigos, eu estou virando o teu cativeiro nessa noite. Assim diz o Senhor, meu irmão. Então, nessa noite, comece a adorar o Senhor, porque nessa noite, meu irmão, o Deus que vai trazer alívio já chegou aqui nessa noite. Se alguém tentar te humilhar porque és crente,